Então, semana 3 e 4. O exercício 1, eu falo o seguinte: a figura apresentada abaixo mostra uma escada encostada no topo de um prédio. Aqui eu tenho a escada. Sabendo-se que o pé da escada está distante 8 metros do prédio e o comprimento dela é 17 metros, qual é a altura do prédio? Então, aqui eu tenho o prédio, esse aqui é o prédio, esse aqui é a escada, e eu sei que essa escada está distante do prédio de 8 metros. Aqui, a escada aqui e o prédio faz um ângulo aqui de 90 graus. Então, eu quero saber agora a altura desse prédio. Para isso, é só usar o teorema de Pitágoras. O que o teorema de Pitágoras fala? Que a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos. Nesse caso aqui, quem é minha hipotenusa e quem são os meus catetos? Hein? Quem é minha hipotenusa e quem são os meus catetos? João Vitor? Quem é minha hipotenusa e quem é meu cateto aqui? Eduarda, Heloísa, Ana Clara, Ana Beatriz, Clemerson, Ana Rita. Deixa eu ver quem mais está aqui. A hipotenusa, primeira coisa para eu saber quem é hipotenusa, eu tenho que verificar aonde que está meu ângulo de 90 graus. Consegui identificar, meu ângulo de 90 graus está aqui, Esse aqui é meu ângulo de 90 graus. Se esse aqui é meu ângulo de 90 graus, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é minha hipotenusa. Então, se eu traçar uma reta aqui, do ângulo de 90, vai dar nesse lado aqui de 17 metros. Ou seja, esse lado é minha hipotenusa. Se eu estiver aqui, o único lado que eu estou vendo é esse lado aqui por completo. Então, minha hipotenusa vale 17 metros. Então, vai ficar 17 metros ao quadrado é igual. Agora, os catetos são os outros lados. Se esse lado aqui é hipotenusa, esse lado e esse lado que sobrou são catetos. Então, eu tenho H, que é a altura do prédio, eu vou chamar de é um cateto, eu vou chamar de H. Então, vai ficar H ao quadrado mais
O outro lado aqui, 8 metros, também é um cateto. Então, vai ficar 8 ao quadrado. Agora, 17 ao quadrado dá quanto? Eu acho que eu estou falando sozinho. Deixa eu ver. Tem alguém aqui na reunião ainda? Tem. Ah, tá. Parece que eu estou falando sozinho. 17 ao quadrado. 17 ao quadrado é 17 vezes 17. Quanto que é 17 vezes 17? Na calculadora aí, se vocês fazerem, vai dar 289. Então, 289 vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado. O H, eu não sei quanto que mede, então vai ficar H ao quadrado, mais 8 ao quadrado é 8 vezes 8. E 8 vezes 8 dá 64. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar esse 64 para o outro lado da igualdade. O que ocorre? Vai ficar 289. O 64 aqui está positivo. Quando ele vem para outro lado da igualdade, ele vem negativo. Então, fica menos 64 é igual a h ao quadrado. E aqui, 64 vem para cá. 289 menos 64, quanto que é? 9 menos 4 dá 5. 8 menos 6 dá 2. E o 2 aqui abaixa. 225 é igual a h ao quadrado. Ou seja, h ao quadrado é igual a 225. Então, h aqui é o quê? É mais ou menos a raiz quadrada de 225. H, então, vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 225, se eu não me engano, é 15. Mais ou menos 15. Só que aí tem um porém, né? O H, ele pode ser 15 ou ele pode ser menos 15. Qual a resposta? As duas respostas satisfaz apenas uma ou nenhuma? O que vocês falam? Uma. Qual que favorece? Uma. Qual que é a resposta, então? A gente está trabalhando com medidas, né? Estamos trabalhando com o quê? Essa H aqui refere-se o quê? A medida da altura do prédio. Eu posso pegar que a medida do prédio é menos 15 metros? Posso? Eu posso falar que a altura do prédio é menos 15 metros? Não, é positivo. Positiva, né? Não. Então, vou colocar aqui, ó. Como H é a altura do prédio, uma medida, colocar entre parênteses, uma medida, logo tomaremos H positivo, pois não existe
medida negativa. Essa aqui é a explicação, né? Então, portanto, H é igual a 15 metros. Beleza? Entenderam? Sim. Ô, Rafael, lê o final para mim, por favor. Eu também quero. Ó, eu tenho duas respostas para H. Eu achei que H pode ser mais 15 ou menos 15. O que ocorre? Então, como H é a altura do prédio, ou seja, a altura é uma medida, logo a gente vai tomar H positivo, pois não existe medida negativa. Então, assim, H é igual a 15 metros. Positivo. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada. Posso passar para a próxima? Vou passar. Pode. A questão 2 fala o seguinte: qual o comprimento mínimo do cabo de aço que prende uma antena de rádio de 24 metros se ele está fixado a 18 metros da base da antena? Então, aqui, eu vou tomar aqui essa altura aqui, ó, como sendo 24 metros. Aqui é o cabo de aço que está amarrado à antena até o chão. Está fixado aqui no chão. E a distância da antena até o cabo de aço, aonde ele está fixado, é 18 metros. Eu não sei se vocês já viram, a maioria aí acho que eu já vi na zona rural. Quando tem um poste de luz, tem o poste e tem um cabo fixado no chão para segurar aquele poste. Não sei se vocês já viram isso. Então, esse aqui é como se fosse uma representação daquilo. Eu tenho aqui o poste que vai medir, então, no caso, 24 metros. O cabo de aço está fixado aqui no poste e no chão. E a distância entre o poste, e aonde que está fixado aqui o cabo de aço, são 18 metros. Aí eu preciso saber qual é esse comprimento do cabo de aço, nessas medidas aqui. Então, voltando novamente, aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus. Se eu traçar uma retinha aqui, ó, para frente, qual é o lado que eu vou encontrar? É o lado que mede o cabo de aço. E esse lado é o que? A hipotenusa. Certo? É igual no outro exercício. É igual no outro exercício. No outro exercício, o que eu fiz? Ó, aqui estava o ângulo de 90 graus, tracei uma retinha aqui e encontrei o lado. Esse lado que eu encontrei é a hipotenusa, que no caso foi 17 metros. Agora aqui, o lado aqui, a hipotenusa aqui no caso, é o valor da medida do cabo de aço. Então, o cabo de aço aqui, eu vou chamar a medida dele, é a hipotenusa. Saiu feio. Hipotenusa. Eu vou chamar como sendo igual a medida do cabo de aço, que eu vou chamar de M, medida, tá ok? Tô dando nomes aqui aos bois. E os catetos? Os catetos eu tenho o quê? 24 metros e 18 metros. Só usar, então, teorema de Pitágoras. Pelo teorema de Pitágoras,
Temos o quê? Que a hipotenusa ao quadrado. Quem é o valor da minha hipotenusa? Para facilitar aqui, ó, para escrever, chamei de m. Então, vai ser m ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, 24 ao quadrado, mais 18 metros ao quadrado. Então, m ao quadrado é o quê? É 24 ao quadrado. Quanto que é 24 ao quadrado? 24 vezes 24. 576. 576. Isso. E 18 ao quadrado? 18 vezes 18. 324. Exatamente. 324. Então, m ao quadrado é 576 mais 324, que vai dar 6 mais 4 dá 10. Vai 1 aqui. 1 mais 2, 3. 3 mais 7, 10. Vai 1 aqui. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. Então, vai dar 900. Então, m ao quadrado é igual a 900. Então, m é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 900. Então, m é mais ou menos, raiz quadrada de 900 é 30. Novamente, eu tenho aqui duas respostas, mais 30 e menos 30. Qual que satisfaz aí o problema? Hã? Como é que é, professor? Novamente, aqui eu tenho, ó, que o M aqui é a medida do cabo de aço. Eu achei que o M, duas respostas, mais 30 metros e menos 30 metros. Qual dessas duas respostas que vai satisfazer a resolução aqui, a solução do problema? Mais 30 metros. Mais 30 metros. Existe um prédio negativo? Não, então, por isso mesmo, não existe medida negativa. Então, por isso que sempre, se tratando de medidas, a gente vai tomar a resposta como sendo a parte apenas positiva. E aí vai desconsiderar a negativa. Tudo bem? Ah, entendi. Isso. Colocar aqui, ó, o valor, a medida do cabo de aço vale 30 metros. Tudo bem aí? Vamos para a próxima. Questão 3. Questão 3 é um poema. Eu vou ler esse poema. Esse poema é de Milo Fernandes. Em uma bela homenagem à matemática. Então, bora lá. As folhas tantas de um livro de matemática, um consciente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a
com seu olhar inumerável e viu-a do ápice à base uma figura ímpar. Olhos romboides, boca trapezoide, corpo retangular, seios esferoides. Fez da sua vida paralela à dela, até que se encontraram no infinito. Quem és tu? Indagou ele em ânsia radical. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Milor Fernandes, 30 anos de mim mesmo. A incógnita se enganou ao dizer quem era, para atender ao teorema de Pitágoras, devemos dar a seguinte: sou o quadrado da soma dos catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. B. Sou a soma dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Letra C. Sou o quadrado da soma dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Sou, letra D, sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de quadrado da hipotenusa. Então, aqui no poema, tem uma parte aqui, ó, que fala assim: quem és tu? Indagou ele em uma ânsia radical. Aí ela: sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Aqui está se referindo ao quê? Ao teorema de Pitágoras. Só que houve aqui, ó, um engano, né? Um engano quando a incógnita falou quem ela era. Então, nesses outros problemas aqui que a gente estava resolvendo, deixa eu voltar aqui. O que eu falei? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não foi que eu falei aqui, ó? Nessa parte aqui. Então, ela falou que a hipotenusa era o quê? Aqui, ó. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. Então, para fazer a correção aqui da incógnita, o que tem que ocorrer? Quem é a soma dos quadrados dos catetos? Quem é a soma dos quadrados dos catetos? É o quadrado da hipotenusa? É só a hipotenusa ou o quadrado da hipotenusa? Então, vamos analisar, né? Sou a soma dos quadrados dos catetos. Então, vamos encontrar aqui. Sou a soma dos quadrados dos catetos. Está aqui. Sou a soma dos catetos. Não, está errado. Essa parte aqui está errada. Ó. Vou colocar em vermelho. Sou a soma dos catetos. Está errado. Sou o quadrado da soma dos catetos. Também está errado. Não é o quadrado da soma, é a soma dos quadrados. Aqui também está errado. Eu ponho em vermelho. Sou o quadrado da soma dos catetos. Também está errado. Então, se eu for analisar aqui, ó, o que sobrou? Sobrou só a letra D, né? Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. O que está querendo dizer? Que se eu pegar o quadrado da hipotenusa, h ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, vou pegar cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Esse aqui é o teorema de Pitágoras.
que é o que a gente estava vendo na questão 1 e 2. Certinho? Certinho, gente? Então, a resposta certa aqui, ó, é a letra D. Questão 4. Os dois lados menores de um triângulo retângulo medem 8 centímetros e 15 centímetros. O perímetro desse triângulo é... Alguém sabe falar o que é perímetro? Alguém sabe falar o que é perímetro? Então, bora lá. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Retângulo aqui, ó. Fala o seguinte, que os dois lados menores, então, esse lado aqui e esse lado aqui são os menores lados de um triângulo retângulo, que, consequentemente, é chamado de catetos, medem 8 e 15. Então, vou colocar aqui que é 8 e aqui é 15. E aqui eu vou chamar de x, porque eu não sei quanto que mede. Aí pergunta, o perímetro desse triângulo é... Perímetro. Se alguém falar o que é perímetro, tem um bombom. Eu falo que eu dou um bombom depois. Alguém sabe o que é perímetro? É a área? Não. Mais alguém? A soma dos lados? Quem falou? É João Vitor. João Vitor. Ah, João Vitor tem 2 bombons já, né? Uai, que isso? Perímetro. A soma de todos os lados, no caso aqui do triângulo, né? Mas se tiver qualquer figura, vai ser a soma dos lados da figura que você está analisando. Ô, João, Oi, em agosto eu levo seus bombons, viu? beleza. Daqui a pouco eu vou ter uma caixa de bombom já. Né? Então, o perímetro é a soma de todos os lados do triângulo. Porém, eu não tenho esse valor de x, que é o valor da hipotenusa. Então, eu vou ter que encontrar o valor de x. Para eu encontrar o valor de x, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Para encontrar o valor de x, usaremos o teorema de Pitágoras. O que fala o teorema de Pitágoras? Se alguém montar certinho para minha equação aí, eu também dou um bombom. Da próxima vez que eu for indo no Cruzeiro. Hã? Como é que é, professor? Se alguém conseguir montar a equação do teorema de Pitágoras para esse triângulo aqui, vou dar também um bombom na próxima vez.
Ó, o teorema de Pitágoras, eu vou só falar aqui que pega, ó. Vou nem... Peraí, Festus, deixa eu tentar. Tá, não vou falar a resposta, não. Pega essa fórmula aqui. Essa aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem falar primeiro ganha. Tô tentando aqui, peraí. Ok? É só falar a fórmula, não precisa resolver, não. Pessoa. Oi. Quem é que tá falando? Juliana. Juliana, beleza. X ao quadrado. Tô fazendo que nem aqui. Ah, X ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. isso, né? Tem um bombom. Ah, E X, aqui, ó. Aqui tá o ângulo de 90. Se eu traçar uma retinha aqui, o lado que eu vou encontrar é a hipotenusa, no caso, que é X. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, que eu estou chamando de x aqui, então x ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado, então, esse 8 aqui e esse 15 são os catetos, então, 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado, certinho. Então, o que que fica? X ao quadrado é igual, 8 ao quadrado dá quanto? Eu já fizemos essa conta. 8 vezes 8, que vai dar 64. E 15 ao quadrado, também já fizemos essa conta, acho que no exercício 1, se eu não me engano, 2. 15 ao quadrado, 225. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 64 mais 225. 4 mais 5 vai dar 9. 6 mais 2 vai dar 8, e esse 2 aqui abaixa, fica 2. Então, fica 289. Então, x é o quê? É mais ou menos a raiz quadrada de 289. Que também a gente já fez essa conta. Você está lembrado? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo que dá 289? Alguém? Se alguém prestou atenção nas respostas hoje, vai saber. Teve uma conta que a gente achou 289. Para não demorar muito, eu vou falar. 10, 7. Não foi? Eu falei, professor. Ah, você falou aonde? Agora, antes estava falando aí. Mas no chat? Não, pô, eu liguei o microfone. Ah, não vi não, desculpa, viu? De boa, de boa. Então, eu achei que x é mais ou menos 17. Novamente, eu tenho duas respostas, uma positiva e uma negativa. Eu vou considerar sempre, ó, vou colocar aqui, ó,
sempre que se referir a medidas, pegar a parte positiva. Então, nesse caso, x é igual a 17 metros. Encontramos o que queríamos? Sim ou não? Ó, a pergunta é o perímetro desse triângulo. E eu falei o seguinte, o João também falou no caso, que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, no caso, falta então somar todos os lados. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Vai pegar 8 mais 15 mais x, que foi 17. 8 mais 15 vai dar 23. 23 mais 17 vai dar 40 metros. Ou seja, o perímetro desse triângulo aqui é 40 metros. Beleza? Beleza. Bom, vamos para 5. Vamos ver se a gente sabe fazer essas 5, né? Sandra utiliza 180 gramas de queijo ralado para fazer 30 pães de queijo, todos do mesmo tamanho. Qual é a quantidade de queijo necessária para fazer 200 desses pães de queijo? Isso aqui, gente, é a coisa mais fácil que tem. Regra de 3. Todo mundo sabe o que é regra de 3, né? Ó, para montar a regra de 3, 180 gramas de queijo, eu vou fazer aqui, no caso, 30 pães. Vou colocar só 30 pães. Aí a pergunta é, e se ela for fazer 200 pães de queijo, quanto que vai precisar? Então, 200 abaixo dos pães aqui, porque é pães abaixo de pães. E aí está querendo saber a quantidade de queijo, que eu não sei quanto que é, que eu vou chamar de x. Tudo bem? Então, multiplicar cruzado. Só isso. Então, vai ficar 30 vezes x, vai ser 30x. 180 vezes 200. Dá quanto? 180 vezes 200. 30. Esse 1 aí do 180, isso é um ou é só um triângulo? Ou é um, gente, é porque... Pera aí, deixa eu consertar aqui. Melhorou? Agora sim. Exato, bom demais. Melhorou, Rafael. Tava bem ruim de entender, viu? Pois é. Mas é que na hora de fazer aqui, acabou que ficou um triângulo. Então, ficou 30x, 30 vezes x, 30x, é igual a 180 vezes 200, que vai dar 36 mil. Então, fica x é igual a 36 mil dividido por 30. Eu vou cancelar esse zero com esse zero. Vai sobrar o quê? 3.600 dividido por 3 vai dar quanto? 1.200 gramas. Porque aqui, ó, presta atenção, foi pães abaixo de pães. Então, vai ser gramas. Então, a gente vai achar o x aqui também em gramas. 1.200 gramas é a mesma coisa, equivale a 1,2 quilogramas. Tudo bem? A mesma coisa, 1.200 gramas equivale a 1,2 quilogramas.
Questão 6. Três pessoas montam uma sociedade na qual cada uma delas aplica, respectivamente, R$ 20.000, R$ 30.000 e R$ 50.000. O balanço anual da firma acusou um lucro de R$ 40.000. Supondo-se que o lucro seja dividido em partes diretamente proporcionais ao capital aplicado, cada sócio receberá respectivamente. Então, o que ocorre? Cada um aplicou aqui no caso uma quantidade diferente. Um aplicou 20, um aplicou 30 e um aplicou 50. E o lucro no final foi 40. Não é justo, se for olhar, a pessoa que aplicou 50.000 receber a mesma quantidade da pessoa que aplicou 20.000 na hora de fazer a divisão do lucro, né? É desproporcional. Eu vou ter que dividir esse valor na mesma forma que foi aplicado. Cada um aplicou o seu. Então, o que é que eu sei? No final, no total aplicado, foi de quanto? Foi de 20.000 mais 30.000 mais 50.000. Que vai dar quanto no final? 100.000, né? 20 mais 30, 50. 50 mais 50, 100.000. Então, no final, foi o quê? Aplicado 50.000. 100.000. Desses 100.000, eu tenho que saber a porcentagem de cada pessoa. Como se está tratando de 100.000, então 20.000 vai corresponder a 20%, 30.000, 30% e 50.000, 50%. Foi a metade, né? Então, do lucro, eu vou ter que encontrar o seguinte: de 40.000, o que aplicou 20.000 vai ter 20% desse valor. O que aplicou 30.000 vai ter 30% desse valor. E o que aplicou 50.000 vai ter 50% desse valor. Vamos primeiro calcular esse aqui, que é 50%. 50% é o quê? Metade, né? Então, o que aplicou 50.000 vai ter a metade do lucro. O lucro foi de quanto? 40.000, né? Então, qual a metade de 40.000? Eu acho que vai faltar espaço aqui. 50%. Vai estar assim, ó. 50% de 40.000 equivale ao quê? A metade, né? Ou seja, 20.000. Observe. Se 50% já equivale a 20.000, eu tenho que ter na última alternativa aqui, ó, 25, 22, 20, 20, 15, um total de 20.000. Então, já elimino essa, já elimino essa, já elimino essa. Ok? Porque aqui eu tenho 15, 22 e 25. E eu tenho que ter um total de 20 e 20. Agora, 20% de 40. 20% de 40.000. Isso aqui é 20 sobre 100 vezes 40.000. É assim, aqui tem 4.000. Vou colocar um zero aqui, isso. Então, esse zero vai cancelar com esse vai cancelar com esse. O que sobrou? 400 vezes 20. 400 vezes 20, o que eu vou fazer? 2 vezes 4 vai dar 8. Coloca esses dois zeros que já está aqui e coloca esse zero que já está aqui.
Facinho, né? Então, 20% de 40 mil equivale a 8 mil reais. E 30%, 30 sobre 100 de 40 mil. Novamente, esse com esse com esse. 30. Oh, de novo aqui eu coloquei errado, né? Essa pessoa que entrou na aula é pra zoar. Ele vai zoar, tá? Como é que é? Deixa eu ver aqui. Aoba. Oi, Arthur. Tudo bem? Tudo bem? Certo? Qual turma, Arthur? 91. Beleza, então. A aula está terminando, viu? Você entrou já quase no finalzinho. Eu acabei de acordar. Aqui é 40 mil. Esses dois aqui vai cancelar com esses dois. O que sobrou? 3 vezes 4 vai dar 12. Acrescenta com os zeros que sobrou. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, 30% de 40 mil equivale a 12 mil. Então, eu vou ter 8 mil reais, 12 mil reais e 20 mil reais, respectivamente. A resposta certa, então, nesse caso, é a letra C. Beleza? Pode passar para a próxima? Vou passar. Ninguém falou nada? A próxima é a última, no caso. A 7. A razão entre o comprimento da sombra e da altura de um edifício é de 2/3. Se o edifício tem 12 metros de altura, qual é o comprimento da sombra? Então, vamos pensar o seguinte. Aqui eu tenho o Sol. Aqui eu tenho um edifício. Quando o Sol bate no edifício, ele vai fazer o quê? Uma sombra aqui, ó. É mais ou menos assim. É só para tentar identificar mesmo, viu? Vai fazer uma sombra aqui. O que eu sei? Que esse edifício ele tem 12 metros de altura. E que a razão entre o comprimento da sombra e da altura é 2/3. Então, eu vou chamar aqui o comprimento da sombra de S. S é o comprimento da sombra. Comprimento da sombra. Então, o que eu sei? O que é razão? Razão é uma divisão. Se eu pegar o comprimento da sombra, que é S, e dividir pela altura do edifício, que é 12, eu vou encontrar 2/3. Então, aqui, eu vou tentar achar o valor, o comprimento da sombra. Como é igualdade, eu vou multiplicar cruzado. Vai ficar 3 vezes S dá 3S. 12 vezes 2, 24. O 3 está multiplicando, passa dividindo, então fica 24 dividido por 3. 24 por 3 dá 8 metros. Beleza? Entenderam? Ô, professor, não fiz igual você, mas cheguei no mesmo resultado. Ótimo, não tem problema. Se não tem nada de errado, assim, exagero, assim, para chegar na resposta, se está
É certo. Depois você me manda para eu dar uma olhada, viu, Ana? Ok. Beleza. Então, gente, era isso. Essa é a semana 3 e 4 do PET complementar. Foi quarta-feira. Quarta-feira, à tarde, vou mandar hoje já, falando o horário, porque à tarde vocês não têm aula, né? Eu posso marcar 3 horas a aula para a gente resolver a semana 1 e 2 o PET complementar? Por mim, Pode. sim. Beleza. Então, 3 horas na quarta-feira. Hoje eu vou mandar já uma mensagem lá avisando todo mundo. A gente resolve a semana 1 e 2. Então, era isso, né? Vamos finalizar aqui, então, a semana 3 e 4. Então, até quarta-feira. Beleza. Ah, tá.